Carta de São Paulo aos Romanos. Eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo por vocação, escolhido para o Evangelho de Deus, que pelos profetas havia prometido nas Sagradas Escrituras, e que diz respeito a seu filho, descendente de Davi, segundo a carne, autenticado como Filho de Deus com poder, pelo Espírito de Santidade, que o ressuscitou dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. É por ele que recebemos a graça da vocação para o apostolado, a fim de podermos trazer à obediência da fé todos os povos pagãos para a glória de seu nome. Entre esses povos estais também vós, chamados a ser discípulos de Cristo. A vós todos que morais em Roma, amados de Deus e santos por vocação, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O cabeçalho da carta aos Romanos contém o remetente, Paulo, designado pelo título de apóstolo por vocação, cuja missão é anunciar o Evangelho de Deus, Jesus Cristo. Após longa descrição do remetente e sua missão, são mencionados os interlocutores, e conclui-se com a saudação inicial típica de Paulo: graça e paz. Nesses versículos, o apóstolo expõe o significado da expressão Evangelho de Deus, apresentando também os temas que serão desenvolvidos no decorrer da carta, escrita a uma comunidade que ele não conheceu pessoalmente. Paulo se autodenomina servo de Jesus Cristo, título dado aos grandes personagens do Antigo Testamento, como Moisés, Josué, Davi e os profetas. Na tradição paulina, contudo, todo cristão é servo de Cristo, pois exprime a pertença total a ele, estando totalmente ao seu serviço. Paulo também se considera apóstolo, porque foi chamado, escolhido e consagrado por Deus para anunciar que o Messias esperado e anunciado pelos profetas é Jesus, descrito como a Boa Nova, Evangelho de Deus. O termo evangelho era utilizado para anunciar o nascimento de um descendente da realeza, ou a vitória em determinada guerra. No Deutero Isaías, a Boa Nova é a intervenção de Deus na história por meio de seus prodígios, a fim de salvar seu povo. O termo é utilizado para anunciar o retorno dos exilados e a restauração da comunidade após o exílio. Essa intervenção na história, em Romanos, dá-se na encarnação do Filho, no envio do Messias da descendência de Davi, visto que José acolhe Jesus como filho, apesar de ele ser filho de Deus. O Messias proveniente da dinastia davídica era algo presente nas expectativas messiânicas, sobretudo no Reino do Sul. No final do versículo 4, temos uma menção à morte, à ressurreição e à soberania de Jesus ao retornar para o Pai. Paulo, portanto, sintetiza toda a missão de Jesus, desde a encarnação até o seu retorno ao Pai, pelo poder do Espírito. O apóstolo afirma ainda que sua missão é anunciar o Messias Jesus entre os gentios. Assim, a salvação trazida por Jesus é universal. É dada a todos, mas cada um é chamado a acolhê-la. A referência à santidade
deve ser entendida como um processo que se desenvolve na vida do batizado à medida que vai se conformando à imagem do Filho de Deus, o Messias Jesus. Paulo termina com a saudação que encontramos em todas as cartas: graça e paz. Essa saudação expressa a gratuidade do amor do Pai, que envia seu Filho para revelar sua benevolência, a sua graça e a paz, como um dos dons messiânicos prometidos por Deus por meio dos profetas.